Minhas senhoras, meus senhores, minhas amigas, meus amigos, em primeiro lugar, muito obrigado pela generosa presença neste ato. Meu prezado prefeito, Ricardo Nunes, registro inicialmente a minha gratidão pela confiança em mim depositada e a honra que me concede em poder servir a cidade de São Paulo e a sua população. Guardo a honra de ter sido vereador em São Paulo e ter recebido nesta querida cidade os votos dos paulistanos para o exercício de 6 mandatos consecutivos como deputado federal. Desejaria cumprimentar toda essa egrégia mesa de autoridades, dos amigos que aqui se fazem presentes, agradecer o presidente Michel Temer, com quem tive a honra de conviver como deputado federal, como ministro do governo do qual ele foi vice-presidente, e que foi um dos motivos que me mobilizou para assumir essa tarefa. Muito obrigado ao presidente Michel Temer, muito obrigado aos queridos amigos, deputados federais, com os quais cumpri uma jornada na Câmara dos Deputados e que aqui estão presentes, o deputado Sérgio Souza, lá do Paraná, o deputado Alceu Moreira, lá do Rio Grande do Sul, o deputado Isnaldo Bulhões, lá da minha querida Maceió, da minha querida Alagoas, aliás, ele é sertanejo, não é de Maceió. Isnaldinho, muito obrigado pela sua presença. O deputado Hildo Rocha, muito obrigado pela presença. Ao deputado Kleber Verde, do Maranhão, o deputado Priante, do Pará, o senador Plínio Valério, do Amazonas, nosso querido senador de Pernambuco, o vice-governador e senador Ricardo Ferraço, muito obrigado por atentar para a minha memória. O querido governador do Pará, veio do Pará, o governador Helder Barbalho, que me honra com a sua presença. Pará, que eu admiro, que eu respeito, pelo qual tenho um grande carinho. E tenho o prazer de ser amigo da família, do pai, da mãe e dos irmãos do governador Helder. O presidente Baleia Rossi, que também me motivou a assumir esse desafio. É o nosso governador de Alagoas, governador Paulo Dantas, de Alagoas, acabou de chegar aqui. Também sou amigo da família, do pai, da mãe. Muito obrigado pela presença, meu querido governador. Ex-ministros que estão aqui, o ex-ministro Wellington Moreira Franco, meu colega de ministério e meu colega de Câmara dos Deputados. O ex-ministro Marum, Carlos Marum, muito obrigado pela sua presença. Deputado Paulinho da Força, meu querido amigo Paulinho da Força, muito obrigado pela sua presença. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, com quem convivi quando presidi a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, minha família aqui representada pelo meu irmão Apolinário, pelo meu filho Pedro. A minha mulher, infelizmente, está ausente, porque na nossa estadia em Alagoas, acidentou-se com a queda de um cavalo. Eu digo, cair de cavalo é coisa de jovem, tá certo? De gente que ainda tem energia para aventuras. Então, está se recuperando bem e não pôde comparecer, mas está representado aqui pelo Pedro, pelo Apolinário. Meu querido secretário e também colega de Câmara, Kassab, muito obrigado pela sua presença.
Ciro Nogueira, presidente dos progressistas, que aqui passou e deixou um abraço, mas teve que viajar. Agradecer as bênçãos do cardeal Dom Odilo, que aqui também passou e teve que se dirigir a outro compromisso. Agradecer aqui a pessoas que vieram de tão longe. Cadê a Cláudia, Felipe, a Sinara, que vieram de Marabá para nos prestigiar aqui. São dirigentes da área de produtores rurais, de criadores do Pará. A presidente do Sindicato Rural de Paragominas, onde está aqui a Maxiele, que eu tive a honra de visitar quando passei lá pelo nosso querido estado do Pará. Minhas senhoras e meus senhores, me perdoe os lapsos e os esquecimentos, mas no coração estão todos aqui presentes. O Brasil é uma aventura vitoriosa de uma civilização construída nos trópicos. E São Paulo se constitui no símbolo e na síntese dessa epopeia. São Paulo nasceu da visão profética de dois santos da igreja, do padre Manuel da Nóbrega e do padre José de Anchieta, que a poucos metros aqui da sede da administração municipal construíram uma escola para alfabetizar e evangelizar crianças indígenas. São Paulo nasceu com a vocação da educação, de preparar crianças para o futuro. A aliança entre o chefe indígena Tibiriçá, cujos ossos repousam na cripta da Catedral da Sé. Esses dois padres jesuítas e João Ramalho deu origem a essa cidade. Bartira, a filha do cacique, casou com João Ramalho. E a sua família deu origem a todas as aldeias que batizam a nossa cidade. Há a ideia de que São Paulo é uma cidade italiana fora da Itália, talvez a maior de todas. Mas São Paulo foi, antes de tudo, uma cidade indígena. Morumbi, Anhangabaú, Itaquera, Guaianazes, Tietê, Tamanduateí, Ipiranga, Ibirapuera, Mandaqui, com toda a honra, não tem origem italiana, tem origem indígena. Os italianos fizeram honras e glórias para São Paulo, inclusive no futebol, mas a cidade é de origem indígena. No início, São Paulo era uma cidade volante pelo Brasil. O escritor Jaime Cortesão dizia na sua obra sobre Raposo Tavares que São Paulo tinha por arrabaldes os Andes e o Atlântico. Eram os arrabaldes de São Paulo. E as avenidas eram o Prata e o Amazonas. E era isso, de fato, que era São Paulo. Stefan Zweig, no seu livro sobre o Brasil, País do Futuro, falou da visão futurista desses jesuítas, que construíram uma aldeia para educar crianças indígenas, que 4 séculos depois se transformaria numa das grandes metrópoles do mundo. E assim foi fundada São Paulo, falando tupi, uma civilização mestiça e mameluca. Gilberto Freire, o gênio da sociologia do Brasil, o maior intérprete do Brasil, escreveu o seguinte, meu prezado Walter Feldman: se o Brasil vem tendo, e tudo indica que continuará a ter, área de maior projeção transnacional, é a São Paulo como vanguarda que cabe a maior responsabilidade de tornar-se foco de irradiação. E ainda diz mais Gilberto Freire: o Brasil, liderado por São Paulo, mas com criatividade de várias origens, se apresenta destinado a liderar. E em um mundo marcado por conflitos geopolíticos, disputas econômicas, comerciais, científicas, tecnológicas, diplomáticas, culturais e militares, em que estados nacionais lutam por hegemonia e civilizações disputam crenças e valores,
o Brasil está vocacionado a oferecer o caminho da mediação, o caminho da conciliação, o caminho da convivência, o caminho do entendimento. Entre as civilizações anglo-saxônica, a eslava, a africana, a árabe e a chinesa, o Brasil se estabelece como uma raça cósmica, na feliz expressão do cientista mexicano José Vasconcelos. E essa civilização mestiça e essa raça cósmica é a união possível de todas as raças, da europeia, da africana, da indígena e da asiática, que encontra a sua feliz síntese nessa nossa querida cidade de São Paulo. Em um mundo carregado de tensões e de disputas, como vemos, envolvendo a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan, a Rússia e a Ucrânia, árabes e israelenses, o Brasil tem que ser sempre o caminho da solução. O Brasil não pode ser parte do problema. O Brasil tem sempre que ser parte da solução. Aqui, árabes e judeus integraram durante séculos o esforço de construção do nosso país. Nosso país acolheu a primeira sinagoga das Américas, construída em Recife. O Brasil acolheu a influência árabe desde que foi descoberto pelos portugueses e desde que o nosso imperador visitou por 2 vezes o mundo árabe, liderando uma delegação de mais de 200 pessoas. Aqui árabes e judeus podem se encontrar nas ruas de São Paulo, sem medo da intolerância e sem medo da violência. Se o mundo tem uma agenda para o Brasil, que se constitui nos objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável, da ODS, se faz necessário que o Brasil e São Paulo também tenham uma agenda para o mundo. Não basta que o mundo tenha uma agenda para o Brasil. O que São Paulo e o Brasil querem do mundo? Qual é o nosso espaço no mundo? Qual é a nossa vocação para o mundo? O que nós devemos liderar no mundo, como a nossa diplomacia já liderou no passado? Nós já acolhemos aqui uma série de eventos. Nossa cidade vai liderar a Conferência Mundial contra a Discriminação Racial, o Fórum Mundial de Prefeitos. Nós vamos liderar vários eventos da agenda do G20 que o Brasil preside no presente ano e a agenda que será realizada em São Paulo. Mas São Paulo, como disse Gilberto Freire, como disse Stefan Zweig, como disse o português Jaime Cortesão, São Paulo tem uma responsabilidade com o Brasil e com o mundo. E essa responsabilidade é incontornável. O nosso governador Helder Barbalho liderará a Conferência de Mudanças Climáticas de 2025 na cidade de Belém, na nossa bela, histórica e querida metrópole de Belém. São Paulo tem que estender as suas mãos à Amazônia, que eu visitei agora, passei 4 meses na Amazônia, a região mais rica do Brasil, a maior fronteira mineral, a maior fronteira de biodiversidade, a maior reserva de água doce, a maior floresta tropical do mundo, mas uma parcela da população vivendo em dificuldades, com índices elevados de mortalidade infantil, de doenças infecciosas, de analfabetismo, mesmo entre as populações indígenas. São Paulo tem que ter as portas abertas para os nossos irmãos da Amazônia. Hoje eu distribuí na minha secretaria, prefeito, inclusive, alguns chocolates que recebi lá do estado do Pará. Não é só a Nestlé que produz chocolate, o Pará também produz, o Amazonas também produz. Nós precisamos ajudar a ser uma plataforma de visibilidade para a Amazônia, para o que a Amazônia faz, produz e realiza.
E assim, ilustre prefeito Ricardo Nunes, ilustres convidadas e convidados, reafirmo a minha gratidão, o meu compromisso de fazer o melhor ao meu alcance para honrar a memória de São Paulo. Cumprimentar aqui o prefeito de Boa Vista, o senador Romero Jucá, a nossa ex-prefeita de Boa Vista, que nos honra também com as suas presenças aqui nesse recinto. E dizer que tenho o compromisso de honrar a memória de São Paulo, de honrar as tradições de São Paulo, de honrar a esperança que o Brasil e os paulistanos depositam em São Paulo, e de honrar a memória de todos aqueles que trabalharam e que sonharam para São Paulo ser grande, porque São Paulo sendo grande, o Brasil será maior. Muito obrigado.